Sermão da Montanha é reconhecido no mundo como um dos maiores sermões ou a maior pregação jamais proferida por um ser humano. O Sermão da Montanha, o qual Jesus, em São Mateus capítulo 4, iniciou ali pregando para aquela grande multidão, tem recebido muitas críticas. Homem como George Bernard, quando ele escreveu a respeito do Sermão da Montanha, ele a chamou de uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Já o filósofo alemão Friedrich Nietzsche tratou ainda mais ou ainda menos benignamente quando escreveu que a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda falsidade. Em 1929, o humanista John Ernest Handel estava disposto a reconhecer que Jesus era verdadeiramente um grande gênio moral. Veja, ele estava disposto a reconhecer isto. Mas ao mesmo tempo estranhava como um carpinteiro galileu, lá da Galileia, pudesse ter enunciado a última palavra em ética humana. Como pode um carpinteiro falar as coisas mais principais a respeito de ética humana? Isto ele não podia explicar. A religião no mundo moderno trata sobre estes assuntos. Porém, meus amigos, muitas outras pessoas têm apreciado este sermão com grande reverência, até mesmo quando não o conheceram, nem o entenderam muito bem. Pode-se dizer com segurança que o Sermão da Montanha é o sermão mais conhecido, é o menos entendido, é o menos praticado de todos os ensinamentos de Jesus. A mente moderna, tanto religiosa como irreligiosa, tem tratado este sermão das maneiras mais variadas. Como antes notado, como já citei alguns casos desses grandes escritores, por assim dizer, alguns o rejeitaram como totalmente impraticável. Outros chamaram o Sermão da Montanha de positivamente mau. Outros o aceitaram, mas com reservas significativas. O humanismo, na sua forma mais benevolente, viu o Sermão da Montanha como um código moral notável, mas apenas experimental, totalmente separado da cruz ou de um Cristo divino. Ora, o liberalismo religioso vê o Sermão da Montanha mais como um projeto para a reconstrução da sociedade e não as palavras de Cristo para a conversão pessoal. O Albert Schweitzer explicava isto como uma ética especial para uma época especial, baseada na crença equivocada de Jesus de que o fim de todos os tempos estava para acontecer. Mas já entre os conservadores religiosos e muitos pré-milenaristas vê o Sermão da Montanha como mais uma lei, inconsistente com uma era de graça e de aplicação impossível no mundo pecaminoso, porque eles esperam o seu cumprimento em um reino milenial. E a grande parte do protestantismo evangélico tem separado a vida em duas arenas, uma pessoal e outra social. E para eles, a ética do Sermão da Montanha é destinada a conduzir somente os relacionamentos pessoais. Eles consideram impossível aplicar os conceitos deste sermão aos negócios e ao governo. Esquecem que Jesus estava falando para todas as classes de pessoas, para todas as classes sociais, em todas as épocas e em todo o tempo. Tudo isto é para dizer que temos operado uma maravilha em nossos tempos ao
tomarmos o documento mais revolucionário da história e transformá-lo em algo manso e inconsequente. A palavra de Deus tem sido severamente embotada pelas pessoas. O evangelho tem sido aparado, cortado, diminuído, para ajustar-se ao estilo de vida dos homens indisciplinados e indulgentes. Sim, meus queridos irmãos e ouvintes, é isto justamente o que tem acontecido. Há um sentimento verdadeiro em que temos retornado ao ponto de partida. O Sermão da Montanha foi primeiro dirigido ao mundo no qual os fariseus tinham conseguido drenar a vida e o significado da lei de Moisés. Vivemos no mundo que transformou o Evangelho em pouco mais do que civilidade do século XX. E agora, no século XXI, por essa razão, é da maior urgência que nós olhemos frequentemente e cuidadosamente para o sermão do Filho de Deus, que talvez, mais do que qualquer outro, define a própria essência do reino do céu. Aqui, se ouvirmos humildemente nossas vidas poderão ser transformadas se ouvirmos o sermão de uma maneira humilde, com reverência. Nossos espíritos serão revigorados e nossas almas serão salvas, se tão somente pormos em prática o Sermão da Montanha. Nós vamos chamar este Sermão da Montanha agora de um outro nome, talvez um nome mais apropriado. Vamos chamar este Sermão da Montanha, proferido por Jesus, de o Evangelho do Reino. Por que o Evangelho do Reino, meus amigos? Você deseja abrir sua Bíblia agora juntamente comigo? Se você o fizer, por favor, São Mateus, capítulo 4, versículo 23. Está escrito: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja, só no capítulo 5, 2 versículos adiante, é que Jesus começa o Sermão da Montanha. Mas antes, São Mateus disse que ele andou por todos os lugares pregando o evangelho do reino. Então, vamos iniciar agora sim. O Sermão da Montanha é o Evangelho do Reino. Foi através do Sermão da Montanha que Jesus iniciou sua pregação, sua mensagem, sua doutrina, as proibições, mostrou a diferença entre o primeiro pacto e o pacto novo que ele estava apresentando, mostrou o significado da lei dentro da graça e o que todos os símbolos da graça representam na lei. Tudo isto Jesus mostrou dentro do Sermão da Montanha. Então, Sermão da Montanha para nós, agora, este é o nome, o Evangelho do Reino nesse estudo. O Sermão da Montanha é, na realidade, o Evangelho do Reino. Isto nós podemos ver em São Mateus, capítulo 4, versículo 23. Isso deveria servir para esclarecer duas coisas. Primeiro, que ele não é meramente a exposição da lei. E segundo, que suas bênçãos e princípios éticos não são atingíveis pelas pessoas não convertidas. Este é um sermão para os cidadãos do reino dos céus. Sim, por isso em outro momento Jesus disse: o reino do céu está entre vós. Preste atenção nisso, meus ouvintes. O Sermão da Montanha, o Evangelho do Reino, é para cidadãos do reino dos céus. Se você é um cidadão do reino do céu, uma cidadã do reino dos céus, então isto é para você. Meus ouvintes, a salvação, não estamos falando aqui de reconstrução social.
A salvação é seu alvo, e os homens de sabedoria mundana estão destinados a jamais entender a salvação ou o evangelho do reino. Ora, no relato de São Lucas, médico e escritor, historiador, como queiramos chamar, em Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 49, você pode notar que São Lucas, quando ele estava escrevendo, ele coloca o sermão da montanha no segundo ano da pregação pública do Senhor. Vê? Aproximadamente isto. No segundo ano da pregação pública, no auge de sua popularidade. E vale salientar aqui que esta grande popularidade que Jesus adquiriu entre as pessoas, ele nunca confiou nela, de maneira nenhuma. Jesus nunca confiou na popularidade, no auge da sua popularidade, ele não confiou em nada disso, porque ele sabia que aquilo era algo fabricado, natural apenas deste mundo. Por isso que em São João, capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25, está escrito: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Vem? Muitos creram em seu nome por causa dos sinais que ele fazia. Veja o versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus nunca confiou naquela popularidade, naqueles gritos, naqueles afagos. E você vai ver que esta popularidade se verificou ser de pouca duração. Leia São João capítulo 6 e o versículo 66, e você já encontra que aquele Jesus que disse que não confiava naqueles que ele aplaudia, ele estava perfeitamente com a razão. São João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus seguidores ou dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vê? Aqueles tempos parecem ter sido caracterizados por um grande entusiasmo religioso. Um grande entusiasmo religioso estava naquelas pessoas, e esse entusiasmo era tanto desorientado como superficial. Este é o quadro perfeito da era de Laodiceia, dos dias que nós estamos vivendo. Se nota em todos os segmentos sociais, filantrópicos, humanos, um grande entusiasmo religioso entre todas as pessoas. Sim, até mesmo aquelas pessoas que não professavam nenhuma religião, até mesmo aquelas pessoas que não tinham coragem de entrar na igreja por terem fama, por serem atores, atrizes, estrelas como se chamam. Mas se entusiasmaram tanto o seu lado religioso que começaram a buscar outras coisas, outras formas de religiões, outras formas de adoração. O movimento New Age, da nova era, veio justamente para satisfazer isto, este anseio das pessoas sem o verdadeiro Deus. Como nos dias de Jesus, nota-se um grande entusiasmo religioso. Hoje você encontra os templos cheios, até altas horas da noite, amanhece o dia ou 24 horas, as portas abertas. Este grande entusiasmo religioso de hoje não é diferente do grande entusiasmo dos dias de Jesus. Era tanto desorientado, sem a orientação do Espírito, por isso que tem virado esta bagunça, como também é superficial. O Sermão da Montanha permanece como uma explanação da verdadeira natureza do reino de Deus. É um sermão proferido na história e serve, meus ouvintes, para responder às questões que naturalmente seriam levantadas pelo anúncio em Israel do iminente aparecimento do reino dos céus.
Veja São Mateus, o irmão Mateus, São Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Imagine você como ficou empolvorosa aquela nação, aquela geração, aos gritos, com aquela novidade, porque o reino dos céus estava chegando. Todos correram de um lado para o outro. O entusiasmo religioso chegou no seu auge, tanto daqueles que estavam em busca, como daqueles que estavam prontos para rejeitar, para massacrar, para perseguir. Acontece, com todo este entusiasmo do povo, tinha que vir uma palavra cortante, penetrante, diferente. E esta palavra penetrante, cortante, que até hoje as pessoas não têm conseguido cumprir, foi justamente o Sermão da Montanha. Ainda em São Mateus, no capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E todos aqueles, meus ouvintes, que quiseram saber o que era o reino dos céus, como entrar nele, como viver de acordo com ele, tiveram que se assentar e ouvir Jesus proferir o Sermão da Montanha. Mas ainda o caráter totalmente inesperado do pregador e o acirrado conflito entre Jesus e os fariseus estavam para provocar ainda maior preocupação entre aqueles que primeiro ouviram o grito: está próximo o reino dos céus. Que reino dos céus era este? Que o que pregava tal mensagem era totalmente diferente de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Que reino dos céus é este? Que todos aqueles cumpridores e guardadores da lei estavam sendo chamados agora de falsos, de hipócritas, de descendência da serpente, de filhos do diabo, de filhos da mentira. O caráter do pregador deixou muito a desejar, porque ele não estava de acordo com nenhuma das igrejas do dia, com nenhuma das religiões do momento. Ele estava contra tudo e contra todos. E ainda disse: não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. O príncipe da paz, logo o príncipe da paz falando isto. Sim, e ainda mais o conflito entre os fariseus, os saduceus e todos eles deixou o povo com, vamos dizer, uma pulga atrás da orelha. O que é este reino dos céus que este homem tão duvidoso está anunciando? Discurso de Jesus. O discurso de Jesus na encosta de um monte Galileu não é na realidade um mero sermão, ele mais se aproxima de um manifesto do reino de Deus. É isto que ele é. Há mais ensinamentos de Jesus do que este. Mas aqui nós podemos sentir a verdadeira essência da vontade do reino. E o negligenciaremos com nosso próprio risco, porque ele trata de atitudes. O sermão permanece na entrada do reino de Deus, tanto quanto em seus mais exaltados planos. Ele não é somente carne para os maduros, mas um desafio àquele que faz sua primeira aproximação ao domínio e à justiça do céu. Ora, meus amados, Jesus iniciou o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, o caráter dos cidadãos do reino. Jesus abriu este importante sermão com uma série de 8 declarações. Declarações estas que são pungentes e paradoxais, são verdadeiros paradoxos. Você sabe o que é um paradoxo? É uma coisa incrível, fora de todos os conceitos. No entanto, é a verdade. Estas 8 declarações paradoxais tradicionalmente são conhecidas como as bem-aventuranças. E nós as encontramos em São Mateus, capítulo 5, versículo 2 ao 12. Elas devem ter caído como raios sobre aqueles ouvidos judeus do primeiro século. Uma fórmula para sucesso mais improvável. Poderia dificilmente ter sido imaginada.
Porque estas 8 declarações de Jesus assaltavam cada conceito da sabedoria convencional e deixavam o ouvido chocado e perplexo. E deste modo, Jesus captura a atenção de sua audiência e insiste no caráter essencial do reino de Deus e seus cidadãos. É assim, quando Deus envia uma mensagem, quando Deus envia um dos seus enviados, profetas, este homem traz uma mensagem tão contrária a tudo que as pessoas estão acostumadas a ouvir, que alguns dizem duro esse discurso, não posso ouvi-lo. E outros dizem, eu não entendo, mas eu quero saber o resultado disso, eu vou até o final. O mundo todo, então, como agora neste século, estavam em busca, diligentemente, da felicidade, como todos estão. E tinham tampouco uma concepção de como obtê-la, nem sequer ideia de como adquirir esta felicidade, como também as pessoas de hoje. Por isso que a busca em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer clube social. Não houve surpresa no anúncio de que havia verdadeira bem-aventurança no reino. O choque veio com um tipo de povo que estava destinado a obtê-la. Sim, os líderes religiosos achavam que quando o Messias viesse, traria a mensagem diretamente para eles. Era este o pensamento de Anás, Caifás. Eles liam nas Escrituras do Antigo Testamento que viria o tempo quando todas as coisas, ou quando viria um homem para preparar o caminho do Senhor. Era o mensageiro de Malaquias, capítulo 3. Oh, os homens se preparavam. No entanto, quando apareceu João Batista lá do deserto, barbudo, comendo gafanhotos e mel silvestre, quem podia crer na mensagem daquele homem? Quantas moças, filhas de sacerdotes da linhagem mais santa do dia, tinham se preparado para ser a portadora, ou aquela que emprestaria seu ventre para o Deus Criador, para através dela, através desta virgem, vir o Messias. No entanto, Jesus, Deus, deixou todas elas e veio a uma pobrezinha, simples Maria lá de Nazaré. Sim, meus amados, a decepção foi grande. Todos sabiam que havia bem-aventurança no reino de Deus, coisas maravilhosas. O choque foi quando eles souberam qual tipo de povo que estava destinado a obter estas bem-aventuranças. Foi prometido também que nos nossos dias, nos tempos finais, Deus enviaria uma tremenda e poderosa mensagem, a qual varreria os 4 cantos da terra com a restauração de todas as coisas. Todas as igrejas se prepararam e acharam que era ela, e cada homem sabido e inteligente que nascia, um livro que ele escrevesse, todos queriam comprar, todos queriam obter o que disse o grande homem fulano de tal, porque todos sabiam, mesmo inconsciente, que Deus tinha prometido a mensagem de restauração e um mensageiro restaurador para os últimos dias. E aí cada igreja se levantou dizendo é isto. Outro grupo de fanáticos se levanta ali e diz é ali, nós temos um líder próprio. No entanto, quando Deus veio, a luz divina brilhou ali numa cabana de pau a pique, lá nas montanhas, lá em Kentucky, quando uma mulher com pouco, 16 anos, seu pai e seu esposo com 18 anos de idade, e ali aquela jovem dá à luz uma criança pobre, um lenhador, um machadeiro, por assim dizer. Mas quando a parteira atende aquela mulher e coloca aquela criança em sua caminha simples e humilde, uma luz entrou pela janela e se pôs ao lado daquela criança. E aquela criança estava destinada a dirigir o maior movimento de cura que o mundo já pôde contemplar.
onde os enfermos eram libertados, os oprimidos, os coxos poderiam ter suas pernas sãs de volta, os cegos, mesmo de nascença, obteram globos oculares, e os mortos ressuscitavam pela oração da fé. Sim, todos os grupos religiosos, os unicistas e os trinitarianos queriam William Branham no seu meio. No entanto, quando ele disse, Deus tem me enviado para pregar uma mensagem, e ele começou a pregar esta mensagem, foi muito duro o discurso que ele trouxe. Que Deus enviaria o profeta, todos sabem isto pelas Escrituras, mas duro é o discurso que este profeta trouxe, condenando a toda esta falcatrua religiosa que tem se levantado aí em nossos dias. Assim foi nos dias de Jesus. Todos sabiam que existia verdadeira bem-aventurança no reino. O choque veio com o tipo de povo que estava destinado a obter estas bem-aventuranças. Porque estas bem-aventuranças, meus amados, falam exclusivamente de qualidades espirituais. Sim, não é quem tem boa posição social ou até mesmo moral, fala de qualidades espirituais. Porque as preocupações históricas do homem é riqueza material, condição social, é sabedoria popular ou sabedoria secular, não recebem simplesmente pouca atenção. Elas não recebem nenhuma. Jesus está claramente esboçando um reino que não é deste mundo. Ele deixou bem claro para aqueles que queriam um reino político ou que eles levantassem a espada contra o Império Romano para livrar os israelitas da opressão do homem, dos reinos terrenos. São João, capítulo 18, versículo 36. Está escrito: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Oh, um reino cujas fronteiras não passam através de terras e cidades, mas através dos corações humanos. Sim, onde há a divisa deste reino? Por qual cidade é? Passa em qual lugar? Não, este reino não tem cidades, províncias, estados como divisas, porque este reino não atravessa montanhas nem valados. Ele atravessa corações de pessoas arrependidas de seus pecados, que pode perceber a eminência de uma vida rendida a Cristo, porque é chegado o reino de Deus. Em São Lucas capítulo 17, versículo 20, está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-o aqui, ou ei-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Sim, e disse aos discípulos, dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e dir-vos-ão, ei-o aqui, ou ei-o ali, não vades nem os sigas, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Oh, meus amigos, este reino, totalmente improvável, chegou, conforme anunciado no primeiro século. São Marcos, capítulo 9, no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: dizia-lhe também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provaram a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Oh, glória a Deus! Jesus estava falando para aquela audiência presente e dizendo, muitos dos que estão me ouvindo agora não vão partir deste mundo sem antes ver a chegada do reino dos céus. E isto, agora leve isto para Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo São Paulo escreveu: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Sim, Deus transportou, houve um transporte, uma transladação de um lugar para outro, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Aqui estava João dizendo que pertencia também a este reino, porém muitos estavam despreparados para reconhecê-lo e aceitar. Muitos até podem dizer que o que Jesus pregou há 2000 anos atrás está ultrapassado e que não pode se aplicar aos dias que nós estamos vivendo, porque estamos numa época moderna. Ora, se Deus não muda, se os seus planos não mudam, se a sua palavra não muda, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, então o sermão da montanha, que mostra o caráter dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus, Jesus sabia que em pleno século 21 existiriam homens e mulheres que estariam dispostos a abandonar este mundo e a entregar suas vidas e a se dedicar a Ele e viver de acordo com este reino, com o reino dos céus. Sim, meus amados, eu creio que você é um dos tais, é uma destas pessoas. Você é um cidadão do reino dos céus, é uma cidadã do reino dos céus, e é por isso que esta mensagem tem vindo, trazendo esse despertamento espiritual do meio denominacional, e você tem abraçado esta fé e tem dito: graças te dou, Senhor, por teres me revelado a tua palavra, por teres enviado esta mensagem de restauração para a minha vida. Se isto é o teu pensamento, se é assim que está a tua fé, então Deus te abençoe. Deus te abençoe, ouvintes, e que a pregação desta mensagem possa ir de encontro às tuas necessidades e te faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você deve se aprofundar no amor de Deus? Leia a Bíblia e ore, disse o profeta de Deus. Leia mais uma vez o Sermão da Montanha, a propagação do Evangelho do Reino, e veja o que Deus está exigindo de você como filho e filha de Deus. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor, no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Atenção, amados ouvintes. Para aqueles que desejam escrever para nós, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com. Nosso site www.doutrinadamensagem.com. Quem tem o amor sabe o caminho, a verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai